Muito bom dia, na realidade quase boa tarde, desta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2023. E é uma alegria poder chegar nesse canal e saudar cada um dos 446 inscritos e dizer que ficamos contentes com a sua audiência e estamos sugerindo que você compartilhe esse canal, dê o seu like, faça o seu comentário, porque o objetivo aqui é compartilhar a boa palavra de Deus. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus aqui na cidade de Guarulhos, congrego no grupo dele, uma igreja do Senhor, no bairro dos Pimenta, cidade de Guarulhos. Tenho compartilhado o Evangelho, assim, compartilhar a palavra de Deus a partir desse canal. Também você me encontra no Telegram, você me encontra no WhatsApp, você me encontra também no Instagram, sempre maneiras de poder compartilhar assim a palavra de Deus. Bom, vamos já à nossa leitura de hoje. O texto que eu quero chamar a nossa atenção hoje está lá em João, capítulo 21, versículo 25, que diz o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João, ele é inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo o conhecido quarto evangelho no final do primeiro século. Ele parece antever o que a humanidade faria com o Jesus histórico, porque de fato livros e mais livros seriam escritos sobre Jesus, não somente naquela época, mas ainda hoje foram escritos. E nós temos, pelo menos assim, além dos 4 evangelhos conhecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os chamados evangelhos canônicos, os evangelhos, as histórias de Jesus que os cristãos reconhecem como inspiradas por Deus, baseadas em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Portanto, no Novo Testamento, 27 livros, 4 evangelhos foram assim escritos, inspirados por Deus. Mas há muitos livros escritos naquela época. Há, por exemplo, os chamados evangelhos apócrifos. A palavra significa escondida, ou seja, aqueles cujos autores não se sabe quem é, mas utilizaram nomes de pessoas conhecidas, apóstolos como Pedro, como Paulo, como Tomé, como Filipe. Há esses evangelhos, chamados evangelhos apócrifos, que não são reconhecidos, assim, Deus não permitiu que fossem reconhecidos como inspirados por ele. Há historiadores da época de Jesus, como Flávio Josefo, ele foi contemporâneo do Senhor, e ele também escreveu sobre Jesus. No entanto, mesmo assim, ainda hoje há pessoas que afirmam que Jesus foi um personagem mitológico, que ele não existiu, que inclusive foi um mito, uma lenda levantado pelo Império Romano. É até engraçado falar isso. Logo, o Império Romano, que tanto fez, tanto as autoridades judaicas como o Império Romano tanto fez para destruir a imagem de Jesus, para que ele não fosse conhecido. E hoje, 21 séculos depois, o Senhor é cada vez mais conhecido. Após ressuscitar, Jesus apareceu várias vezes para os seus discípulos. Ele ficou 40 dias na terra. O livro de Atos, capítulo 1, o evangelista Lucas, que escreveu Atos, nos fala isso. Sendo que uma vez ele apareceu para 500 pessoas de uma única vez. Está relatado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Apareceu para Maria Madalena, apareceu para Pedro, várias aparições durante 40 dias antes de subir ao céu. Esses viram, assim, o Jesus ressurreto, e os apóstolos, começando com os apóstolos, pregaram a sua mensagem, e essa mensagem é pregada até o dia de hoje. Porém, mais do que um Jesus histórico, a minha fé é muito maior, a fé de um cristão, uma pessoa que é convertida a Jesus, é muito maior e não é baseada somente no Jesus histórico, que de fato existiu, mas no Jesus Emanuel, o Deus conosco. Jesus sempre existiu. O Evangelho de João, no capítulo 1, a carta de Paulo aos Colossenses diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ele sempre existiu. E por isso lá em Mateus 1,23 diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O próprio Evangelho de João, João 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e tabernaculou entre nós.
e viveu entre nós. É esse Jesus, que é muito além do Jesus histórico que de fato existiu, mas depois ele morreu, ressuscitou, retomou toda a glória que ele tinha antes, conforme o livro, a epístola de Paulo aos Filipenses nos diz. Por isso que esse Jesus histórico, ele, mais do que histórico, esse Jesus Emanuel, ele disse, antes de subir para o céu: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês, quando? Todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus subiu ao céu, mandou o Espírito Santo, 50 dias depois do dia de Pentecostes. Estabeleceu a sua igreja, que é o reino de Jesus, ou o reino de Deus aqui na terra. E cada cristão que é batizado recebe o Espírito Santo e recebe a morada de Deus na sua vida. E por isso, todos os dias, através da pessoa de Jesus, cada discípulo, eu sou um deles, posso conversar com ele. E a minha fé é renovada de uma maneira especial ao perceber que Jesus é mais do que o Jesus histórico ou Jesus que está nos evangelhos, mas Jesus continua hoje reinando sobre a sua igreja, ao lado de Deus Pai, reinando sobre o reino dele até o dia em que ele entregará o reino no final dos tempos para o seu Pai, e aí sim haverá um reino inteiro, tanto no céu como na terra. Hoje há o reino de Deus no céu, mas há o reino de Deus, a sucursal dele na terra, que é a igreja de Jesus. Qual a igreja de Jesus? Aquela que obedece aos mandamentos de Deus na palavra dele, especialmente nos 27 livros do Novo Testamento. Você sabe que às vezes o conformismo, a monotonia, a rotina da religião, se é que eu poderia usar o nome religião, mas aquela rotina que todos nós temos de, por exemplo, estar domingo de manhã no culto, de às vezes surgem problemas no meio da irmandade. A igreja de Jesus tem momentos baixos, momentos altos, são desânimo dos irmãos, às vezes pecado no meio da igreja, às vezes pessoas desistem. Você sabe que às vezes isso me desanima, emocionalmente falando, pois Jesus parece tão distante daquela ideia do reino de Deus. Mas de repente um desconhecido ou mesmo um irmão na fé me procura para conversarmos um pouco mais sobre Jesus, para olharmos a palavra dele nas Escrituras Sagradas. E você sabe que no tempo da pandemia, quando foi escrito esse artigo que eu estou tornando esse vídeo, foi o tempo em que eu utilizei muitos aplicativos das redes sociais para pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho, para animar a fé do outro e também ter a minha fé animada, porque o outro me anima também, é algo mútuo. E você sabe que várias pessoas eu estudei e de repente alguém me dizia: Valdir, quero ser batizado em nome de Jesus, porque eu reconheço que sou um pecador perdido e eu reconheço que ele morreu por mim e é o único caminho entre eu e Deus. Aí começa tudo de novo. Do batismo, continuo com o novo irmão, ele é acrescentado ao corpo de Cristo, ao reino de Deus. Eu vou ajudando a ele, e também através da ajuda a ele, eu mesmo vou me ajudando, mas eu vou ajudando esse irmão a dar os primeiros passos nessa grande aventura que se chama seguir os passos de Jesus. 1 Pedro 2,21. O que é a igreja de Jesus? Há um grupo aqui no Pimentas, mas há grupos espalhados pelo mundo inteiro. A igreja de Jesus é formado por aqueles que têm uma fé genuína no Senhor. Conhece o Jesus histórico, mas tem um relacionamento com Jesus que voltou para o céu, reina sobre a igreja. Aliás, o livro de Apocalipse diz que ele caminha no meio das igrejas locais, cuidando, edificando, corrigindo, disciplinando. Pois é, quando acontece isso, meus olhos são abertos. Eu posso ver Jesus passeando no meio da sua igreja, mesmo às vezes parecendo que a sua igreja está fraca, não está fraca, como aconteceu no livro de Apocalipse. A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, mas o Evangelho de João, melhor, o Apocalipse nada mais é do que sendo revelado para João a realidade de que no trono não estava o imperador, que estava perseguindo a igreja, mas Deus continuava no trono, tendo Jesus, o Cordeiro, ao lado dele, reinando junto com a sua igreja, representada pelos 24 anciãos. Isso está lá em Apocalipse capítulo 4. Pois é isso que anima a minha fé. Ou mesmo quando o cuidado amoroso do Senhor na vida de
cada irmão. O acrescentar, Atos 2,47. Quando alguém se interessa pela palavra de Deus, é acrescentada ao corpo de Cristo, é como água corrente, água viva corrente, renova a minha fé, bem como renova a fé dos meus irmãos. Dessa maneira, nosso tema de hoje, Jesus Cristo hoje. O Deus Emanuel se faz presente no meio do seu povo, a despeito do que os historiadores falem sobre Jesus, a despeito do que o mundo pagão fale sobre Jesus, independente de acreditar ou não em Jesus. Ele reina e ele está no meio do seu povo. Aí eu percebo isso quando os olhos cegos pelo Deus desse século, 2 Coríntios 4, 3 e 4, e quando vejo cada um de nós instrumentos para que mais pessoas venham a conhecer esse Deus maravilhoso, cada pessoa que é tirada do reino dessas trevas, transportado para o reino do Filho de seu amor, Colossenses 1,13, e acrescentados ao corpo de Cristo. Pois é, o mesmo que apareceu aos seus discípulos no primeiro século, subiu aos céus, está reinando à direita do Todo-Poderoso, e de maneira poderosa ele reina no meio do seu povo, hoje. Reinou ontem, reina hoje, e continuará reinando por toda a eternidade. Pois é, falar com Jesus, ouvir de Jesus, falar de Jesus, ver alguém nascer de novo por meio do batismo, que é uma coparticipação na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, reunir com o povo de Jesus semanalmente para tomar a ceia, relembrar a sua morte e ressurreição através do pão, assim, e do vinho, e do suco que representa o sangue dele. Esta é a dinâmica da presença amorosa do Deus Emanuel no nosso meio. Pois é, Jesus morreu e ressuscitou há mais de 1900 anos. Mas, como ele está presente na vida da sua igreja, daqueles que são habitados por ele, na pessoa do Espírito Santo. Isto a história jamais registrará. Isso registrará. Isso jamais os pagãos vão perceber. Isso é feito por meio de fé. A fé, Hebreus 11:1, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Hebreus 13:8. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá no portal igrejadecristo.net. E lá essa mensagem está por escrito e você poderá compartilhar com quem você quiser. Que esta segunda-feira, dia 30 de outubro, começo de semana, mais do que nunca, nossos olhos sejam abertos para conhecer não apenas o Jesus bíblico, começa por aqui, mas o Jesus assim, além da história. O Jesus que vive e reina hoje sobre a sua igreja, mas cuja vontade dele, sim, conheceremos somente através das Escrituras, a palavra de Deus. Jesus Cristo, ontem, hoje e amanhã, será sempre Jesus. E é Ele que vai nos sustentar até a sua volta gloriosa. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira.